E aí, pessoal, estamos aqui para mais um JL Cast, hoje com Aécio Neves. Então, vou começar explicando o que é o JL. O JL é um movimento estudantil que a gente surgiu em 2020, de uma insatisfação geral de todo mundo de estar na universidade e só ter um movimento ali os representando, que são os movimentos de esquerda. E aí a gente se juntou e criou o JL. Hoje a gente já está presente em todos os estados e tem 4.000 membros. Então, vamos começar. Que você já foi governador, senador, deputado, candidato à presidência, a gente já sabe. Agora eu quero saber, além da política, quem que é o Aécio? Olá, Sara. Estou muito feliz em fazer essa minha estreia, né, no podcast, aqui no podcast da UJL, um movimento que veio oxigenar também as discussões políticas nas universidades. Muito bacana, obrigado pelo convite. Eu, na verdade, sempre consegui, no começo era até difícil as pessoas compreenderem com maior clareza isso, eu consegui ter sempre uma vida normal, independente da política, né? Eu sou de uma família de políticos, como você sabe, então isso era muito natural na minha vida. Mas eu nunca me cerceei, eu nunca deixei de viver as várias etapas da minha vida em razão da política. Então isso me fez com que a minha atuação fosse muito natural. Ô, Sara, eu costumo brincar que eu não gosto de falar muito nesse número, porque, né, bota a gente um pouco velho demais. Mas eu já tenho 36 anos de mandato. Eu comecei muito cedo na Assembleia Nacional Constituinte. A minha primeira proposta, meu primeiro projeto aprovado foi esse que permite o voto a partir dos 16 anos, entre 16 e 18 anos. Isso não existia, né? Uhum. Esse voto facultativo foi a proposta minha, na época, de um deputado gaúcho chamado Hermes Zanetti. Ninguém acreditava que isso pudesse ser aprovado. E existia uma resistência muito grande em relação a isso. Eu já começo contando essa historinha aqui que me ocorreu agora. E aí nós estávamos, eu e o Zanetti, falando, Zanetti, nós vamos perder. Porque ninguém quer abrir isso, ninguém acha que o jovem com 16 anos está preparado para, né, opinar, construir o seu próprio futuro, e nós achávamos o contrário. Aí eu vi o Afonso Arinos, velho Afonso Arinos, uma figura extraordinária, já devia ter 80 e poucos anos, uma das grandes referências da Constituinte, sentado. Eu me sentei do lado dele e falei: professor Afonso Arinos, você me permite aqui um minutinho? Ele falou: claro, meu filho. Aí começou a falar do meu avô, que gostava muito do Tancredo e tal. No meio da conversa eu falei: olha, nós estamos com uma proposta que vai ser votada daqui a pouco, é a quarta ou quinta na ordem aqui de votação. Será que o senhor não defenderia essa proposta para nós? Mas o que é, meu filho? Eu falei: ele não vai topar, né? Um homem de 80 e poucos anos. Eu falei: não, nós estamos permitindo o voto facultativo, opcional, como já existia para quem tivesse mais de 70 anos, né, que já não é obrigatório, é opcional. Nós queremos dar a esse jovem de 16, 18 anos a oportunidade de escolher o seu futuro, de participar das eleições, não só ali panfletando, não só pregando cartaz, né, que na época existia. Aí ele leu e falou: que coisa interessante, conte comigo. Eu estava inscrito para encaminhar, para defender. Se eu tivesse encaminhado, com muita probabilidade ia ser difícil de ser aprovado. Ele foi para a tribuna, encaminhou um silêncio no plenário enorme e conseguimos aprovar essa proposta. Mas voltando à minha vida, né, é uma vida absolutamente normal, né, de esportista quando mais jovem, de alguém que gostava de viajar, né, de namorar quando não era casado, né. Hoje tenho, né, uma família maravilhosa, tenho 3 filhos, tenho uma filha mais velha do meu primeiro casamento. Sim. E um casalzinho de gêmeos de 8 anos que revigora a vida de qualquer pessoa. Mas gosto muito de viver a vida também, sou fanático pelo Cruzeiro, né? Meu pai, enfim, quando eu era moleque, me levava para assistir treino do Cruzeiro, você imagina, não era nem jogo, era treino no final de semana. E aí a vida me colocou esse caminho da política. Eu considero a política ainda, Sara, algo fundamental, ainda não, será para sempre fundamental para a transformação, né, de qualquer sociedade. A gente vê esse bombardeio, a gente vê essa, né, criminalização permanente da política, né? O que nós temos que saber é separar o joio do trigo sempre, mas só a boa política é que transforma a vida das pessoas. E Sim. eu acho que nesses 36 anos de mandato que eu completo esse ano, nós fizemos muitas coisas importantes, seja no Legislativo ou aqui como governador de Minas Gerais. Mas eu ainda tenho muita disposição, temos aí muita lenha para queimar ainda em favor de Minas e das boas causas, Sara. E aproveitando que você falou dos seus filhos,
como é que foi ser pai em dois momentos diferentes? Porque a sua filha, ela tá com 30 anos agora, né? Isso. E os seus dois filhos nasceram, inclusive, na campanha de 2014, né? Como é que foi ser pai em dois momentos diferentes da sua vida? É muito diferente. Quando eu tive a Gabriela, né, eu era casado com a Andréia, eu era muito jovem ainda e estava num momento mais, assim, vamos dizer, alucinante da minha vida política, viajando pelo Brasil inteiro, construindo o PSDB, né? Foi logo no início da construção do PSDB. Eu era um daqueles deputados que ajudava a fazer o partido em cada canto do país. Eu fui a praticamente todos os estados. Eu, por exemplo, mais velho agora, com os meus filhos mais novos, eu convivo muito mais com eles, eu participo muito mais dessa, vamos dizer, da infância Sim. e espero participar da adolescência do que eu participei com a Gabriela, né? E Que você acha que eles vão querer seguir o caminho da política também? cada um tem que seguir o seu próprio caminho, né? Jamais serão Aham. forçados por mim, jamais serão impedidos por mim de fazer qualquer que seja a opção deles. A gente tem que educar os filhos, né, Sara? Eu acho que é o papel dos pais, né? Educar, ensinar os valores deles e apoiá-los, qualquer que seja a alternativa deles. A Gabriela é engenheira ambiental, agora optou por ser professora, Que dá legal. aula numa escola, né, muito avançada lá no Rio de Janeiro, a Leven. Então, cada um seguindo o seu caminho. Importante a gente ser feliz, importante a gente estar com os nossos amigos, sabe, com quem gosta da gente. Enfim, eu espero que meus filhos possam seguir cada um a sua trajetória e que os faça felizes, seja qual for. Com certeza. E falando de juventude ainda, você está indo para o seu sexto mandato. O que o AS de 2022 agora daria de conselho para o primeiro mandato, para o AS de 86? São 6 mandatos? Acho que tem mais. 6 na Câmara. Na Câmara. Ah, na Câmara, Na Câmara. Olha, ser menos impulsivo, talvez, entendeu? Mais presente. Né? Eu cheguei na Assembleia Constituinte muito jovem. Nós éramos os 3 deputados mais jovens lá. Era eu, Cássio Cunha Lima, da Paraíba, a Rita Camata, do Rio Grande do Sul, e depois tinha um rapaz, o Júnior, Expedito Júnior, de Rondônia. Eram 3, comigo éramos 4 muito jovens, né? Então foi uma adaptação também difícil. Eu morava, eu tinha acabado de voltar para Minas, mas eu tinha morado na minha adolescência, né, grande parte no Rio de Janeiro. Fui para Brasília, é sempre uma mudança, né, de tudo, de comportamento, enfim. Quando você está mais velho, você sabe focar melhor as coisas, entendeu? Você faz as escolhas mais certas, né? Eu não falaria menos e ouviria mais. Talvez seja esse o melhor dos conselhos. Eu gostava muito de ir para o microfone, eu gostava muito de participar de discussões, talvez algumas para as quais eu não tivesse nem tão preparado. Né? Mas eu acho que a minha maior virtude no parlamento, mesmo muito novo, foi me aproximar das pessoas mais bacanas, sabe, Sara? Né? Então eu comecei a andar próximo de Mário Covas, do Fernando Henrique, sabe, do Montoro, que eram figuras referenciais para mim. Claro. Nós éramos todos do MDB, no meu primeiro mandato, né? O PSDB ainda não existia, né? E foi quando essas lideranças, né, resolveram sair do MDB e construir o PSDB. Eu era, né, um jovem, não era liderança ainda nenhuma, mas eu me aproximei deles. Então ali eu vi a possibilidade do Brasil ter um partido programático, né, que claramente dissesse o que pensava. O PSDB era parlamentarista, é liberal na economia, mas é um partido que compreende que o Estado tem um papel essencial na diminuição das diferenças sociais, né? O Estado tem a obrigação de promover políticas de inclusão social também. Não é aquele liberalismo extremo, né, que acha que o mercado por si só resolve todos os problemas. Não, a economia tem que ser liberal, o Estado tem que intervir pouco, né? Nós prezamos a responsabilidade fiscal como instrumento vital para a estabilidade, e é a estabilidade que gera desenvolvimento, traz investimentos para cá, mas o Estado tem um papel social importante. Com certeza. Né? É o modelo social-democrata, né, europeu que o PSDB, de alguma forma, importou para o Brasil. Então, eu acho que conviver com essas pessoas foi para mim, para a minha vida, essencial. Depois eu cheguei à presidência da Câmara, numa zebra enorme que ninguém acreditava. Eu me lembro, Sara, que o Fernando Henrique era o presidente da República na época. E a aliança do PSDB era com o PFL. O PSDB é recém-constituído. E o PFL tinha uma bancada muito maior que a nossa e presidia
e presidia a Câmara já naquela época. Uhum. E aí um dia eu e o Teutônio, que era o presidente do partido, ex-governador de Alagoas, uma figura também maravilhosa, extraordinária, e fomos lá conversar com o Fernando Henrique. Eu falei, presidente, eu vou ser candidato a presidente da Câmara. Eu era o líder do PSDB já há 3 anos. Ele botou a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, você não pode ser candidato a presidente da Câmara, vai acabar com a nossa aliança, vai destruir a nossa aliança. Eu falei, não, é o contrário. Nós vamos dar uma dinâmica nova na Câmara, nós vamos modernizar a gestão da Câmara, transparência absoluta. Aquilo lá, sabe, é um cartório já há 20 anos, são os mesmos que mandam. Tinha um diretor-geral, até boa figura, mas já estava lá há 30 anos, mandava mais que o presidente da casa, enfim. Ele falou, não faça isso, vai ser uma confusão enorme. Eu falei, não, isso eu não vou fazer se você for me atrapalhar, se você for, né, pedir voto contra mim, pedir para eu não ser. Não, isso eu não vou fazer. Vai com cautela, então, e depois, daqui a um pouco você volta aqui para me dizer como é que está. Aí eu fui, procurei deputado por deputado, eu fui nos 512 gabinetes. E desde o início você achou que você ia Lá são ganhar? 510. Eu tinha muita dúvida, mas eu queria apresentar uma coisa nova para Uhum. a Câmara. Eu era zebra, eu era grande zebra. Muitos acham que foi no discurso, no dia, tanta emoção que eu tinha, tanta vontade de fazer algo diferente, né, que eu ganhei a eleição. Ganhei no primeiro turno, eram 9 candidatos, eu já tive a maioria absoluta no primeiro turno. Né, fizemos uma gestão transformadora, mudamos tudo na Câmara, transparência em tudo, troquei esse diretor-geral que estava há 30 e tantos anos lá, só as pessoas escolhidas por meritocracia. Quem que é o melhor em informática, você vai chefiar essa área. Quem que é o melhor na área jurídica, você vai chefiar essa área. Né? Buscando mesmo identificar quem é que tinha talento. Uma geração nova que, curiosamente, até hoje ainda está comandando a Câmara, essa geração que veio comigo há 20 e tantos anos atrás, exclusivamente pela meritocracia. Então, aquilo marcou tanto na época que eu acabei sendo instado a vir para mim ser candidato a governador. E eu não queria ser candidato a governador. Não queria? Não queria, porque eu tinha a impressão de que Minas estava numa situação dificílima, né? Eu estava num momento político bom em Brasília, com uma relação grande. Eu achava que se eu fosse candidato ao Senado, né, eu poderia ter presidido o Senado, era até, enfim, era um lugar comum que as pessoas achavam que era o caminho natural. Mas aí eu comecei a colocar algumas dificuldades, mas todas elas foram superadas. E teve um episódio que eu não contei em público ainda, que eu vou contar para você aqui, que foi decisivo para eu ser candidato, porque os mineiros vão se lembrar muito desse momento. O governador de Minas era Itamar Franco, que era do MDB, portanto adversário do PSDB. Havia derrotado o Eduardo Azeredo, que havia sido governador por um mandato pelo PSDB, depois perdeu para o Itamar. E o Itamar queria ser candidato à reeleição, ele tinha cumprido só o seu primeiro mandato. Sim. Mas quem comandava o partido no Estado era o Newton Cardoso, que havia sido governador lá atrás, tinha o comando da máquina partidária e queria ser governador, não queria dar ao Itamar a possibilidade da reeleição. Só que o Itamar era um candidato muito mais forte eleitoralmente do que o próprio Newton Cardoso. Sim. Uma aguinha aqui. Aí eu falei, agora eu tenho a saída para ir para o Senado. Desculpa, o Zé Aparecido, que era uma figura muito próxima ao Itamar, foi embaixador, também parlamentar, disse, olha, o Itamar quer te apoiar. Eu falei, como? O Itamar está no MDB? Não, ele rompeu com o Newton, ele quer te apoiar, eu era presidente da Câmara ainda, ele quer te apoiar para o governo, ele acha que precisa de uma renovação e você é o nome. Eu falei, isso não está bem desenhado. Não estava nos planos. Porque eu só podia ir com uma aliança muito grande, eu não ia correr um risco, né? Não era meu projeto naquela hora, eu tinha 39 anos de idade, 40 anos de idade. Aí nós nos reunimos no apartamento do Itamar, no Rio de Janeiro, e naquele momento eu falei, vou fazer uma exigência aqui que vai ser difícil deles atenderem. Eu falei, olha, presidente Itamar, eu chamava de presidente já, né? Não, naquela época não era presidente, acho que era governador ainda. O presidente foi em 94, né? Era governador ainda. Falei, governador Itamar, eu agradeço o seu apoio, mas eu não posso aceitá-lo porque o Newton Cardoso vai desistir no meio da campanha, porque ele vai ver que sua candidatura é inviável, e era inviável, e vai lhe chamar para o senhor está no exercício do cargo, para o senhor concorrer. E aí eu vou disputar com o senhor, eu não quero disputar essa eleição com o senhor. No meio do caminho, o senhor não vai ter como ficar comigo, a não ser que o senhor saia do MDB. E olha que o Itamar era fundador do MDB, não sei quantos anos antes, porque ele, sem partido, não poderia mais ser candidato. Sim. Falei, essa é uma exigência difícil, que ele não vai, né? Até uma certa ousadia minha. E aí nós estávamos no apartamento do Zé Aparecido, na verdade, do Zé Aparecido, no Rio de Janeiro, para essa conversa. Fui lá só para essa conversa. Aí eles saíram da sala, se reuniram no quarto. Falei, vão me comunicar daqui a pouco que não vai poder, eu vou voltar, vou ser candidato ao Senado. E acho natural, o Itamar era o governador de Minas, na época, no exercício do mandato. Aí dá uma meia hora, Sara,
voltam, ainda estava o ex-ministro Argrives, que está aí vivo ainda hoje, vai se lembrar dessa conversa. Chegam na sala, sentam na mesa, o Itamar em silêncio, o Zé Aparecido falou: Aécio, o governador Itamar amanhã está se desfiliando do MDB. Falei, nossa, virei governador, eu virei candidato, pelo menos, a governador de Minas. Foi aí que eu tomei a decisão. Ele se desfiliou do MDB, me apoiou, venci as eleições, depois eu fui reeleito com quase 80% dos votos. Sim, foi a maior taxa que a gente teve na história, né? Primeiro turno, né, um governo de muitas realizações, e eu fico muito feliz por ter, no final da vida do Itamar, como você sabe, ele adoeceu e faleceu, Sim. mas ter ajudado que ele chegasse no Senado. Foi assim, algo que, meu íntimo, assim, na minha alma, falou, me confortou muito, porque eu retribuí todo esse gesto que ele fez, apoiando para o Senado. Ele se elege senador, fica, infelizmente, apenas 6 meses no exercício do cargo, depois ele falece, mas pelo menos veio a falecer, depois pelo menos teve essa última alegria. E o que você falou faz muito sentido, porque eu acho que hoje a gente tem um discurso muito grande de rejeitar a política, de esquecer a política, quando a política ela é muito importante na construção do país, né? Você acha que esse ato é um grande exemplo de boa política? Como é que a boa política pode fazer um Brasil melhor? Sem dúvida alguma. Política é conversa, política é entendimento. E eu acho que esse processo que o Brasil viveu de demonização da política teve como consequência essa polarização de hoje. O Bolsonaro é fruto da criminalização da política. A campanha foi feita acusando a política de todos os males que se podia acusar. E ele foi deputado muito tempo, né? Misturando o joio com o trigo. Mas naquele momento havia um clima muito contrário à política. Tanto que o discurso dos candidatos era sempre discurso antipolítica. E não tem nada, Sara, que me incomoda hoje do que essas pessoas que estão na política, buscando votos, dizendo, não sou político, não. Nada, eu, Aécio, sou político sim, me orgulho muito do que eu fiz na política, enfrentei dificuldades, né, superei elas todas, ainda tenho muita disposição de atuar na política, uma opção de vida. Não existe política onde não existe democracia, onde as pessoas não podem escolher elas próprias, né, o caminho a seguir, o seu próprio destino. Então, eu tenho muita alegria de poder encontrar pessoas do bem, de vários partidos, atuando na política. Mas o que nós estamos vendo no Brasil hoje é a antipolítica prevalecendo, né? Ataques de lado a lado, né? Uma disputa presidencial quase que fatricida nessa área, né? Onde as acusações prevalecem sobre as propostas. Você não consegue entender qual é a proposta, pelo menos dos dois candidatos que estão hoje liderando as pesquisas, o atual presidente e o ex-presidente, porque é quem ataca mais o outro, né? Quem cometeu mais crimes, quem que, né, lesou mais o país, quem é mais antidemocrático. Então, eu tenho esperança, e talvez essa seja a razão, Sara, de eu ainda estar disputando um mandato de deputado agora, porque eu acho que eu tenho um papel ali no parlamento, que é o de construir uma grande aliança de centro, não esse centrão que está aí, do centro democrático, de pessoas que compreendem que as virtudes elas serão sempre encontradas mais próximas do centro do que dos extremos. Uhum. Né? Eu acho que nós temos um papel, independente de quem vem essas eleições, de construir essa aliança de centro que impeça retrocesso, seja na área econômica, seja na questão da democracia, das liberdades. Então, o que me anima, o que me faz estar em campanha mais uma vez, sei lá quantos mandatos já, é isso. Acho que eu posso ter um papel de ajudar a construir essa grande convergência no centro e nos prepararmos para o futuro, para daqui a 4 anos, porque Sim. o Brasil não vai acabar depois dessa eleição. Claro. Né? Por mais que as duas candidaturas, né, não nos deem muitas esperanças, mas eu acho que vai haver espaço para reorganização, para reinstitucionalização da política após essas eleições, e o parlamento vai ter um papel vital nisso, sabe? Sim, e eu acho que em todo o mundo a gente tem vivido esse efeito da crise do centro democrático. Aqui na América do Sul, a gente teve vários países que elegeram presidentes ou de extrema direita ou de extrema esquerda. E o Brasil, acredito que vive essa crise também, porque a gente tem duas figuras que não estão no centro, não são pessoas que dialogam entre si. Foi o que você falou, são pessoas que estão ali no debate para ver quem fez pior, né? Sara, e o seguinte, qualquer um que ganhe, e eu não quero aqui ser pessimista, até porque eu não sou, né, da minha natureza, mas vai ter enormes dificuldades de construir alianças e convergências em torno do que importa ao Brasil. O que importa ao Brasil? É a reforma tributária, que facilite a vida de quem empreenda e gere emprego, né? São políticas sociais menos paternalistas e mais
definitivas do ponto de vista da capacitação das pessoas, uma reforma administrativa que modernize o Estado. Os extremos têm mais dificuldade de construir essas pautas, entendeu? Porque só conseguem ficar ali no extremo, né? Então nós vamos ter aí um ano que vem, acho que de muito confronto e, repito, mais uma vez, um papel que não é só meu, claro, mas de outras figuras que eu tenho acompanhado e estão com possibilidade de eleição para o Congresso, é exatamente constituir um centro estável. Nós temos uma agenda para o país, essa é a agenda das reformas, que vai levar a desenvolvimento, que vai nos inserir novamente no mundo civilizado, né, com pragmatismo, para termos relações internacionais que tragam investimentos para o Brasil, que gerem empregos aqui. De outro lado, uma agenda que fortaleça as instituições, que impeça qualquer interferência indevida de um poder no outro. Então, é o meu papel e acho que de outros companheiros para permitirmos que, no pós-Lula ou Bolsonaro, nós possamos ter a racionalidade de novo prevalecendo nas disputas eleitorais. Sim, ao longo da história, a gente teve um PSDB muito presente ali em todos os processos importantes do Brasil. Você acha que nesse processo da volta do centro, como é que vai ser o papel do PSDB ali? Eu acho que o PSDB é um partido ainda essencial ao Brasil. Com certeza. Essencial. Tem credibilidade, como todo partido na história da humanidade, tem momentos melhores e momentos piores. Nós passamos por momentos também difíceis, né? Eu acredito que o PSDB é o vértice, é o pilar principal da reunificação desse novo centro democrático, com outras forças políticas, é claro, mas eu acho que é vital. E o PSDB, Sara, pode me cobrar isso lá na frente, vai voltar forte, tanto no plano nacional quanto no plano estadual, exatamente pela sua característica. Nós somos programáticos. O Brasil está inundado hoje de partidos pragmáticos. Aqueles que buscam o fundo eleitoral, ou através do fundo, e a partir do fundo eleitoral, emendas aí, essas chamadas emendas de relator, né, adquire musculatura com isso, e é uma bola de neve. Com isso fazem maior bancada, mais fundo eleitoral, mais emendas para aderir a qualquer governo. Que projeto de país esses partidos hoje representam? Nenhum. Então eu tenho que acreditar nisso, senão eu tinha que estar fazendo outra coisa, né? De que nós vamos ter ainda espaço para partidos programáticos, né? Que defendam, né, um modelo de gestão, que defendam, né, do ponto de vista ideológico também determinadas posições, do ponto de vista econômico tenha clareza naquilo que quer. Então eu acho que o PSDB vai ressurgir com muita força nas próximas eleições. Sim, e eu acho que você faz muito parte do processo de todo o PSDB ali. E uma coisa muito importante que aconteceu esse ano foi a absolvição do caso da JBS. E durante todo esse processo, esse período de tempo, até a absolvição de 2017 para cá, você sofreu muito hate ali, muitas acusações, coisas infundadas também. Qual que foi o sentimento depois da absolvição? E como é que você lidou com isso? Porque é difícil, né? Muito difícil. Sara, agora não sou eu que estou dizendo, é a justiça. Quando a gente diz, sempre tem, né, uma dose ali de dúvida, né, uma parcela de dúvida da população, e é normal. Hoje a justiça é que apurou que eu fui vítima de uma grande armação, uma armação criminosa, feita por um empresário que tinha relações íntimas, né, e promíscuas com o poder, né, com o PT à época, com a participação de membros do Ministério Público, que hoje também responde a processo em relação a isso, né, que para se livrarem dos inúmeros crimes que cometeram ao longo dos anos todos de governo do PT, né, junto aos fundos de pensão, a BNDES, né, fizeram uma armação que precisavam encontrar uma forma de negociar a sua absolvição com o Ministério Público, que tinha naquele momento, uma parcela dele pelo menos, um projeto de poder. E eu fui vítima dessa armação, né? Numa conversa privada, onde eu e minha irmã tínhamos apresentado um apartamento que era uma herança da minha mãe para ser vendido, ele transforma isso, ele mostra interesse por isso, transforma isso quase que num crime, né? E foi muito difícil, porque o ataque foi, esse hate que vocês colocam, foi até de amigos nossos, a verdade é essa, até de pessoas muito próximas a nós. Isso foi investigado pela Justiça por anos, mais de 5 anos, e agora a Justiça diz que eu não cometi crime algum. O próprio delator,
né, da JBS, vai de forma cândida agora, ano passado, à frente da Justiça para dizer o seguinte: jamais tive qualquer relação ilegal, ilícita com o deputado Aécio, todas as relações foram corretas, o que eu fiz foi ajudar nas campanhas eleitorais, como fiz com todos os candidatos, não houve crime algum. Então, o delator que gerou todas aquelas acusações, com as consequências mais graves possíveis, chegou ao final dizendo não, que fez aquilo de alguma forma orientado pelo Ministério Público. Uhum. É uma loucura isso. E eu acho que vai chegar o momento ainda dessas pessoas responderem pelos crimes. Eles foram os criminosos. O que me deu tranquilidade, Sara, nesse tempo inteiro, foi eu me conhecer. Cada um de nós sabe a sua história, sabe o que fez certo, errado. Certamente errei muito na minha vida, né? Mas do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, olha, a minha vida começou ontem. Eu fui 8 anos governador de Minas, não houve aqui qualquer questionamento, em momento algum, sobre o que nós fizemos. Ao contrário, eu fui o governador que fez com que Minas tivesse a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde do Centro-Sul do Brasil, os maiores investimentos de infraestrutura da nossa história, éramos proporcionalmente o estado que mais gerava empregos no Brasil, não é? E se em 8 anos você faz um governo com tantas transformações, com tanto enfrentamento, fizemos políticas na área de segurança pública, na área da própria educação, que são referências até hoje, sem uma denúncia. Por quê? Porque o meu padrão é esse, é ético. Então, uma a uma essas acusações foram caindo por terra, e eu tenho muito vigor, até por causa disso, sabe, Sara, de ainda escrever outras páginas na política de Minas e do Brasil. Claro que isso me deixa mais leve, a gente sempre se preocupa muito com a família, porque a gente tem um couro mais duro, né? Mas a família sofre mais do que a gente, principalmente quando a acusação é injusta. Mas ver agora, uma a uma, todas as acusações que me foram feitas caindo por terra, muitas até por iniciativa do próprio Ministério Público, o órgão acusador, depois de anos, diz o seguinte: não, realmente não tem aqui nenhuma ilicitude, né, ele é inocente de tudo. O dano fica, a marca fica, isso é, né, definitivo, não tem como apagar isso da memória das pessoas, a não ser continuando a fazer, que é o que eu posso fazer, o que eu sempre fiz, agindo com correção, tendo coragem para tomar decisões, para botar a cara, para enfrentar os problemas que o Brasil vive, que Minas vive. E é por isso que eu estou aqui, nesse podcast com você, ainda com muita disposição de ocupar um espaço político. Porque, Sara, quando há essa ausência absoluta de Minas de tudo, e ela existe hoje, Minas não apita nada, né? Ninguém sabe em Brasília o nome do governador de Minas Gerais. Quando você discute questões relevantes para o país, reformas importantes, Minas tem que estar presente. O Brasil sente falta disso. E essa ausência, se ela é ruim para Minas, ela é muito ruim para o Brasil. Eu acho até que essa polarização como está, se houvesse uma presença mais efetiva, com a liderança natural que Minas exerce no plano nacional, talvez ela não estivesse, né, dessa forma, não tivesse um processo tão radicalizado como esse. Então, Minas tem que voltar a liderar as grandes discussões nacionais, como já fez no passado, não só por Minas, mas pelo Brasil. Eu vou ajudar nisso. Com certeza. E recentemente, você falou assim que a gente está reencontrando com o nosso sonho. Que sonho que é esse? Explica pra gente. Aguinha. A política, Sara, seja a política partidária, seja a política que você faz na universidade, seja a política que se faz nas associações comunitárias, nos sindicatos, é a busca de uma certa utopia, né? É quase que você busca ali o inalcançável, mas é isso que te faz mover, é isso que te faz andar na direção correta. Eu tenho, sim, um sonho para Minas Gerais de ver restabelecidas políticas públicas inclusivas que nós mostramos que são possíveis, e fizemos isso aqui em Minas durante 12 anos. São referência, né? Durante 12 anos. O modelo de gestão de Minas, Sara, foi adotado pelo Banco Mundial como referência para outros estados de outros países do mundo. Como não se orgulhar disso? Tem estados do México hoje que praticam a gestão que nós fazíamos aqui. Não era difícil ter 1, 2 semanas que não viesse aqui uma comitiva de algum estado para saber o que nós havíamos feito na área de segurança, para reduzir os índices de criminalidade tão fortemente, o que nós havíamos feito na área da educação. Minas tem 853 municípios, temos uma região extremamente pobre. A nossa educação era melhor que a de São Paulo. Era melhor que a do Distrito Federal, que é desse tamanhozinho, e os professores são muito mais bem pagos, porque quem paga é a União, né? Então, isso me orgulhou muito. Isso pode voltar a Minas. Esse é um sonho. E eu quero ver o Brasil pacificado. Eu quero ver as pessoas voltando a discutir política sem ódio, sem raiva e principalmente sem violência.
Sim, e o seu governo sempre foi referência, o choque de gestão foi muita referência para a gente poder continuar nos planos econômicos, né? E, inclusive, recentemente, não sei se você viu, mas a Simone Tebet falou do Poupança Jovem Isso, no debate, né? E gerou muito meme, mas eu acho que o pessoal não entendeu de fato o que era o Poupança Jovem. Não sei se você chegou a ver os memes. Eu não cheguei a ver os memes, mas eu vi na entrevista. Na verdade, ela havia dado, antes do debate, uma entrevista falando do Poupança Jovem. Eu liguei para ela, conversamos, expliquei para ela o êxito desse programa, que tinha o objetivo de diminuir, e diminuiu muito em Minas, a evasão escolar, né? Porque, na verdade, nós dávamos para os alunos do ensino médio, fazíamos uma poupança para ele. Se não me engano, na época eram R$ 1.000 por ano, que ficava depositado na conta daquele jovem que tinha que manter uma certa frequência, né, determinada Escolar, né? frequência mínima escolar. Na verdade, era quase que uma competição que nós fazíamos com a sedução que esses jovens de área de risco, e ele era implementado apenas Nas nas áreas de escolas, risco. nas áreas de risco, tinha ali a sedução do tráfico, né, do cara ser um avião que vai ali, né, fazer um papel para ganhar um tênis novo, para ganhar uma graninha. Então, nós garantimos a esse jovem anualmente, se ele cumprisse minimamente a sua grade escolar ali, que ele teria, quando saísse do ensino médio, uma condição de começar um pequeno negócio, né? E aí nós colocamos o BDMG com gente para auxiliar esses jovens a Cuidar do empreender, dinheiro, né? ó, vamos juntar 2 ou 3, já temos uma graninha aqui, vamos fazer aqui, ó, comprar uma máquina de fazer pão e vamos fazer isso, vamos, enfim, fazer uns eu lembro na época, comprar máquina de silk, né? Vamos fazer aqui silk aqui Uhum. para a comunidade e tal. Então você dá uma perspectiva nova, tá? Eu acho que foi um programa extraordinário. Ela não teve tempo De de explicar explicar o direito o que 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 era, era, né? mas era isso, é você garantir que o jovem possa, quando formar no ensino, um estímulo para formar no ensino médio e a partir daí ser um empreendedor, eu ter possibilidade de algo além daquilo que ele está vendo no seu entorno, que muitas vezes é muito grave, é muito ruim, Sim, muito eu difícil. particularmente sou muito fã do Poupança Jovem. Quando eu vi os memes na internet, eu falei, gente, eles não entenderam do que se trata o programa. Porque o pessoal achou que era 5.000 na mão de todo mundo. Falou, eu indo fazer a viagem com 5.000 da Simone Tebet. Só Isso. que o Poupança Jovem é justamente para combater a evasão escolar, né? Exato. Porque custa muito mais caro um jovem fora da escola do que esses 5.000 para cada um, né? Exatamente, né? Ele fica vulnerável, né? Vira um jovem cooptável. E por quê? Pelo seu entorno, né? Então é quase que uma competição. É o Estado se colocando ali em condições de dar ao jovem uma alternativa. Tem uns que não vão querer, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas foi extraordinário o resultado que nós tivemos em Minas Gerais com o Poupança Jovem, com vários outros programas. O Fica Vivo também, sabe? Que a gente integrava essas comunidades, né? Eu comecei a abrir, Sara, os batalhões. Existe nessas comunidades mais violentas, onde é que o tráfico impera, vamos dizer assim, uma animosidade quase que cultural com as forças de segurança. O policial é visto por alguns desses jovens como inimigo, né? Porque eles acabam se aproximando ali enfim, da criminalidade, da bandidagem. E mesmo os jovens que não querem estar perto disso, acabam sendo vítimas de algum preconceito, tá? Algum preconceito de algumas forças policiais ou de setores delas. Nós começamos a abrir os quartéis da Polícia Militar para os jovens no final de semana, com aula de jiu-jitsu, com educação física, com aula de arte, pintura, de música. Começou a criar-se um clima entre os agentes de segurança e esses jovens, que é um negócio emocionante de você ver, sabe? E a redução chegou a quase 50% da criminalidade desse jovem negro, né, pobre, que são as maiores vítimas, né, da criminalidade hoje. Eles passaram a ser parceiros dos agentes de segurança. Então foi uma aliança do bem com o bem e, infelizmente, muitas dessas políticas públicas foram abandonadas nos governos que vieram depois dos nossos. Não, e é até importante você ter dito isso, porque muito se fala sobre a juventude, né? Muitos ali, não, porque tem que ajudar os jovens, tem que estar ali para os jovens, mas quando você vai ver no plano de governo, não tem nenhuma política pública de base realmente para a juventude. E quando você vem com esses programas para de fato estar ali, para de fato ajudar o jovem, isso é muito importante, porque a gente só tem uma construção de um país com o jovem ali, né? E a gente estava até conversando no início sobre essa construção dentro das universidades, em todos os espaços, enfim. Como é que você acha que o jovem pode ajudar na construção de um país com a democracia sólida? Olha, o jovem é essencial. O país será construído por eles e para eles.
Então, educação de qualidade é fundamental. Eu não vou falar aqui na mesmice que todos falam. Eu vou falar que nós fizemos isso. É possível. Como é que nós conseguimos melhorar esses indicadores? Capacidade, prêmio. Nós pagávamos um 14º salário em Minas, Sara, para quem alcançasse determinadas metas. Existia no final do ano provas para ver o aluno da quinta série, da sexta série, se ele tinha uma média de 5,5, nós pactuávamos com a Secretaria de Educação, falou, ó, naquela superintendência, a média é 5,5, vamos passar para 6,5? Ah, não, as pessoas falam 6,5 é muito, vamos pactuar em 6, ok. 6. Se no final do ano a média desses alunos chegar em 6, que era o acordo de procedimentos nossos, os professores, os envolvidos, a merendeira da escola, o porteiro, todo mundo vai ganhar um 14º salário. Era um mutirão. Os pais, né, se envolviam nisso, davam aulas, as professoras davam aulas no final de semana, né, de graça para os alunos, porque para eles se capacitarem, na hora que eles fossem reavaliados, se aumenta a média, todo mundo ganhava. Era um jogo de ganha-ganha também. Nós ganhamos todos os prêmios possíveis de educação nessa época. Então, educação é o essencial. Você possibilitar uma transição, né, sobretudo do ensino médio, para o mercado de trabalho, com políticas fiscais que estimulem as empresas, né, a darem o primeiro emprego, é algo que nós buscamos fazer aqui também em Minas Gerais. E, sobretudo, respondendo a sua pergunta, Sara, o jovem tem que participar, o jovem tem que saber a dimensão do seu voto. Porque às vezes a gente está olhando, vou votar no Lula porque eu não gosto do Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro porque eu não gosto do Lula. Isso está muito na cabeça das pessoas, né? A gente tem que compreender que o voto de hoje ele pode mudar o país amanhã. Vou te dar um exemplo que me ocorreu aqui agora. Em 1982, né, muitos que estão nos ouvindo não eram nascidos ainda, mas houve uma eleição essencial para a transformação do país. Nós vivíamos ainda no regime autoritário, né? Foi a primeira eleição para governadores, eleição direta para governadores desde 1964, então há 18 anos não se tinha eleição nem para presidente, nem para governadores. Para presidente ainda não tinha, 82, mas depois de uma grande pressão via Congresso Nacional, claro, com a população ali também ajudando, criou-se as condições para que nós tivéssemos eleição em 82. O meu avô Tancredo disputava em Minas contra o Eliseu Rezende. Na verdade, existiam outras figuras extraordinárias no Brasil disputando aquela eleição. Era Franco Montoro em São Paulo, o Brizola no Rio de Janeiro, Zé Richa no Paraná, eram candidatos da oposição. A eleição do Tancredo aqui foi eleição apertada, porque a máquina era muito poderosa. Ele se elegeu aqui em 82, tomou posse em 83, fez com que em 84, apenas um ano depois, ele fosse convocado para disputar a eleição presidencial e colocar fim ao regime autoritário. Se, eventualmente, o Tancredo tivesse perdido aquela eleição, muito provavelmente a transição democrática ia ter sido adiada. Muito provavelmente não ia ter acontecido de 84 para 85. Porque o Tancredo, na verdade, era uma figura que possibilitou que a transição se desse sem radicalismos, né? Ele, no discurso dele, quando vence a eleição no colégio eleitoral, ele diz, essa foi a última vez que o colégio eleitoral se reuniu no Brasil, a partir de hoje as eleições serão todas diretas, e isso está prevalecendo até aqui. Ele, infelizmente, não pôde assumir, adoeceu e faleceu, né, na véspera da posse, mas se não há aquela eleição aqui em 82, muito provavelmente nós íamos ter um processo ainda radicalizado e a transição adiada. Então, eu acho que o fundamental é as pessoas saberem, olha, esse voto que eu vou dar agora, seja para a Câmara, seja para a Assembleia, para governo, para o Senado e principalmente para o Presidente da República, vai impactar na minha vida. Não é um voto apenas de protesto. É um voto que tem que ter uma visão construtiva. O que é melhor, o que cada candidatura significa para o futuro do Brasil. Exatamente. E ali no cenário universitário, isso se torna ainda um pouco pior, porque parece que o debate ele fica meio que proibido, né? E pouco se fala disso. E você também fez faculdade aqui na PUC, né? Eu também faço lá. Quando você entrou na faculdade, você já queria seguir política? Você já falava de política ou foi uma coisa que você descobriu depois? Olha, como eu te falei, eu vivi numa família política. A política não era, para mim, nenhuma opção, era algo natural. Agora, disputar ou não disputar mandato ainda não estava na minha cabeça, porque quando eu me formei aqui na PUC, foi em 1983, o Brasil estava vivendo essa efervescência da redemocratização. Então,
Logo depois foram as eleições diretas, né? Foi a campanha pelas eleições diretas que acabou não sendo aprovada no Congresso. Mas aí eu viajei pelo país inteiro, né, com Tancredo, com outras lideranças. Eu, né, liderava um movimento jovem, né, a favor das diretas. E foi uma coisa extraordinária, porque ali havia... É muito difícil, sabe, você transportar, né, esse cenário de tanta radicalização, tanto ódio hoje na política, para aquele lá de trás. Era alegria pura, eram os artistas, eram os intelectuais, eram, sabe, os sindicalistas, eram os ativistas políticos, irmanados num só projeto da redemocratização do país. Os comícios que nós participamos, nós não fizemos, quem fez, né, foram as pessoas, era mais de 1 milhão de pessoas nos grandes centros, era uma coisa assim, inédita. Foi isso que fez com que, é claro que precisou de líderes, mas o movimento das ruas é que levou a mudanças. Hoje a gente vê esse cenário de tanta radicalização, as pessoas... Essa semana eu estava conversando no interior com os amigos, aí uma senhora me disse, Aécio, eu estou com medo até de que meus filhos irem votar no dia da eleição, né? Porque eles são muito aqui, têm posição muito clara em favor de um determinado candidato, eu estou com medo de serem agredidos pelos outros. Virou uma coisa... o que era festa da democracia virou algo na cabeça de algumas pessoas, até é perigoso. Eu me lembro até de uma história antiga que foi incorporada aí, enfim, ao folclore da política mineira. Sabe que em Minas, ali na região de Barbacena, tinham 2 famílias muito tradicionais. Eram os Andradas, que estão hoje na política, né, ainda representados até hoje, e os Bias. 2 famílias respeitáveis, mas antagônicas. Elas disputavam muito a eleição. Naquela época ainda do voto de cabresto, enfim. E existia muitos votos na zona rural. Aí conta-se uma história, não sei se é verdadeira, que lá no final da década de 50 tinha uma eleição municipal na cidade, e aí as pessoas eram levadas na carroceria de caminhonete, na carroceria de caminhão, né? Era como as pessoas chegavam na cidade naquela época. E aí, chegando no último mataburro para chegar no asfalto, nas estradas de terra, colocaram nesse dia lá umas pessoas com a faixa no peito assim de fiscal. Aí paravam os caminhões e diziam assim, é de quem? É dos Bias ou dos Andradas? Falava assim, não é dos Andradas, não, ok, para passar e tal. Aí vinha outro caminhão atrás, de quem que é? Não, aqui é tudo Bias. Aí o sujeito dizia o seguinte, eu falava, não, o juiz está muito radicalizada a eleição lá, as dos Bias você pode voltar, vai votar só amanhã, hoje vai votar só os dos Andradas. Então, dos Bias voltavam. É claro que é uma coisa folclórica, ganharam os Andradas, né? Uhum. Mas hoje nós estamos assistindo a uma reedição dessa radicalização de forma tão grave que eu temo que nós tenhamos aí, principalmente os últimos 15 dias de eleição, até uma violência excessiva em algumas regiões do país. Por isso, o centro precisa voltar. E eu acho que o que o Brasil precisa é uma radicalização no centro, no equilíbrio e no olhar para frente, e não para o lado. Exatamente. Aproveitando que você falou de interior, a pergunta que eu vou fazer, você vai saber quem me contou. Eu fiquei sabendo que você gosta de cantar. Que tipo de música você costuma ouvir? Eu gosto muito de cantar. A primeira que eu devia cantar é aquela No Peito do Desafinado. Também bate no coração, porque eu sou desafinado. Mas quem canta... Você sabe que o desafinado, quando canta, acha que está cantando perfeitamente, né? Eu fiquei sabendo que você gosta de cantar, não canta bem, mas acha que canta bem. É isso aí, estou acabando de te dizer. Mas eu gosto muito, eu sou da roça, do interior, né? Eu tenho um grande amigo, que para mim é o grande poeta da música sertaneja, que é o Renato Teixeira, né? Que muitos conhecem, né? Tem músicas maravilhosas aí, quem está nos ouvindo e gosta desse tipo de música vai se lembrar disso, né? Eu sou caipira pora, tem Ando Devagar, que todo mundo canta, mas tem uma que eu gosto, não é tão conhecida, que eu canto sempre, porque é uma coisa que eu prezo muito, que diz que a amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro, é natural da amizade, um abraço, um aperto de mão, um sorriso, por isso mesmo, se for preciso, conte comigo. Amigo, disponha. Oh, foi bem. Do jeito que ela falou, achei que Obrigado, era viu? Você é minha pior. amiga. Não, foi bem, foi bem. E amizade é essencial na vida de qualquer um. Não, é essencial, de fato. E nesse novo mandato,
quais que vão ser os objetivos e as metas? Olha, eu acho que do ponto de vista político é um pouco isso, Sara, que eu estou te falando, sabe? Nós temos que construir um centro sólido, não um centro fisiológico, mas um centro político que garanta estabilidade ao país, independente de quem seja o presidente eleito. Eu, nos últimos anos, não digo nem que me especializei, mas eu me dediquei muito à questão externa. Eu acho que o Brasil, como qualquer país desenvolvido no mundo, precisa construir parcerias com outras regiões do mundo que não sejam orientadas pelo viés ideológico, mas sim pelo pragmatismo. Né? O que é o pragmatismo? Nós temos que ter parcerias com as várias regiões do mundo, independente de que ideologia professem, que busquem atrair investimentos para o Brasil, gerar empregos aqui e também serem destinatários dos nossos produtos, que também, pela via inversa, gera renda e empregos aqui. Eu presidi a Comissão de Relações Exteriores e Defesa, fizemos coisas importantes lá, inclusive em relação à pandemia, né? Aprovei um projeto que é vanguardista, é referência inclusive para a OMC hoje, que é o que permite a quebra de patentes de vacinas e de insumos para vacinas em momentos de pandemia. Né? O Brasil, se no futuro, né, espero que isso não aconteça, mas ninguém está livre disso, enfrentar uma outra pandemia, nós não vamos precisar entrar naquela fila para a compra de vacina, aquelas para as quais nós temos know-how, nós vamos poder produzir aqui, pagando um pequeno royalty aos detentores das patentes, mas sem precisar da autorização deles. É algo que outros países do mundo estão discutindo, então é algo que me orgulha muito. E eu acho que resgatar as relações internacionais do Brasil, respeito ao multilateralismo, né? Uma relação de confiança com determinados blocos de país é muito importante. Hoje, por exemplo, existe uma coisa nessa área, não vou me alongar muito nisso, né, mas uma medida que seria essencial, que é o acordo Mercosul-União Europeia, Sim. que andou muito, avançou muito, permitiria uma abertura de novos mercados para produtos brasileiros, né, sobretudo do agronegócio, onde nós somos muito competitivos, mas acabou sendo paralisada essa negociação, já com a aprovação por praticamente todos os membros, em razão da questão ambiental do Brasil, que, na verdade, é utilizada um pouco por países como a França, né, para garantir ainda o protecionismo aquilo que produzem lá. Eles não são competitivos em relação a nós em várias áreas do agronegócio e usam um pouco essa questão ambiental também para impedir a assinatura desse acordo. Essa é uma questão a qual eu quero me dedicar muito a partir do próximo ano, talvez presidindo novamente essa comissão para ajudar a destravar, em parceria com outros países aqui da América do Sul, principalmente, o acordo do Mercosul com a União Europeia. É, do ponto de vista econômico, o maior, vamos dizer, benefício que o Brasil pode vir a ter nos próximos anos, que é direto. Sim. Significa cerca de 100 bilhões de novos investimentos, um aumento também por aí da nossa balança comercial, enfim, incremento por aí na nossa balança comercial. Portanto, nós temos que ter isso em mente e eu quero me dedicar muito a garantir essa aprovação. Que você falou do agronegócio, da importância que ele tem para a economia brasileira. Recentemente teve várias figuras políticas que falaram que a gente não precisava do agronegócio, que o agronegócio era ruim. E aqui em Minas, principalmente, a gente tem uma relação muito forte com o agronegócio, né? O agronegócio sustenta o Brasil, a grande verdade é essa. E o produtor brasileiro, aquele que produz, ele é o maior interessado na manutenção da questão ambiental, na preservação da questão ambiental, porque ele sabe que quando a questão ambiental não é respeitada, existem barreiras. Hoje o mundo está muito evoluído, as pessoas trocam informações, criam-se barreiras para produtos brasileiros em relação à questão ambiental. Então, nós temos que respeitar o agronegócio, existem políticas públicas, o Código Florestal foi um grande avanço aprovado pelo Congresso e eu estava lá. O que nós temos que impedir é o crime, é a ilegalidade, aqueles que desmatam de forma ilegal. Então, eu acho que nós temos mecanismos muito vigorosos hoje no Brasil, avançados, para garantir a compatibilidade entre a produção, né, agrícola e pecuária também, e a preservação ambiental. São duas coisas que caminham juntas, elas não são antagônicas, né? Nós temos que fazer com que as pessoas compreendam isso. Onde houver crime, onde houver excesso, punição e punição exemplar. Exatamente. Agora a gente está caminhando para o final. Vou fazer um jogo rápido com você, um bate-bola, que eu vou falar uma palavra e você me responde com a primeira que vier na sua cabeça quando eu falar a minha. Vamos lá, Sara. Então vamos lá. Um sonho.
a ver meus filhos crescerem e os jovens do Brasil com mais esperança, né? Os meus filhos crescerem felizes, é claro que tem sempre essa coisa pessoal, familiar, mas eu acho que fundamentalmente viver num Brasil onde os sonhos das pessoas, principalmente os mais pobres, possam se transformar em realidade. Um medo. Um medo, vou falar de novo, eu estou meio familiar demais. Eu acho que alguma coisa ruim aconteça, né, com meus filhos, com aqueles que nós mais amamos. Né? Eu acho que é isso. Eu não tenho, vou aproveitar isso para fazer, fugindo aí Claro. a esse modelo, para dizer o seguinte: eu não tenho medo de ruptura institucional. Eu não acho que nós estamos prestes a ter novamente a ditadura implementada no Brasil. Tem isso. Eu acho que isso é um pouco de folclore. Mesmo se um presidente eleito quisesse isso, não há espaço, seja por conta das instituições, né, que estão muito sólidas hoje, seja as próprias Forças Armadas que não querem entrar numa aventura como entraram lá atrás e pagaram um preço alto em relação a isso. A democracia no Brasil é muito sólida, né? E nós estaremos firmes para defender, independente de quem seja aquele que venha a ganhar as eleições, né? Todos são passageiros, a democracia é definitiva no Brasil. Então, podem estar certos de que ela vai prevalecer, independente de qual seja o resultado da eleição. Tomara. Fé. Sou católico, tenho fé em Deus e continuo tendo fé nas pessoas de bem. Segurança. Ministro, precisa voltar ao tempo em que nós governávamos os estados. Segurança é essencial. Segurança garante desenvolvimento econômico e, por consequência, também desenvolvimento social, que depende também da economia. Segurança é essencial. Pergunte para alguém, algum membro da Segurança Pública de Minas Gerais, como era a segurança no nosso governo e como é agora. Você vai conhecer como é possível fazer as coisas de forma correta. E o pessoal da área da segurança pede muito sua volta. É o pessoal que mais comenta, que mais pede. Quem sabe? Uma pessoa que te inspira. Eu vou falar do ponto de vista pessoal, não vou falar aqui de ícones políticos e tal, para não ficar nessa mesmice. A minha mãe, solidária, amiga, generosa, sabe? É meu grande exemplo hoje. Vi o vídeo do cafezinho de vocês, ela é muito bonita também. Obrigado. Educação. Ousadia para estabelecer metas e restabelecer o que nós conseguimos fazer aqui em Minas Gerais. Educação de qualidade, referencial. O que nós estamos vendo hoje, vou falar algo que vai gerar alguma polêmica, né? Assistimos pelo menos no governo passado, anterior a esse, foram os sindicatos tomando conta da educação. Eles são importantes, eles têm um papel de reivindicação importante, mas nós temos que conduzir a educação com metas e com meritocracia. Foi isso que fez com que Minas Gerais, nos nossos governos, tivesse a melhor educação do Brasil. Saudade. Do meu pai, Aécio Cunha, que faleceu no dia em que eu me elegi senador. Uma figura extraordinária, não tão conhecida como meu avô Tancredo, né? Mas é uma figura correta, ética. Ele foi deputado por muitos anos pela região mais pobre de Minas Gerais e tinha um orgulho enorme da política. Ele que me ensinou a ter esse amor pela política, né? Ele dizia o tempo inteiro, a política é a mais nobre das atividades que alguém pode exercer numa sociedade, desde que com dignidade, com honradez. Quando meu pai morreu, eu fui buscar um paletó dele, para o velório, enfim, e achei eu até emoldurei isso, um cartão escrito por ele. Eu não sei exatamente quando, mas foi naqueles dias, porque ele falava a idade dele, né? Ele dizia o seguinte: olha, aos 83, meu pai morreu, né, sem recursos, né, uma vida correta, bem, mas meu pai nunca teve patrimônio na vida, nunca se preocupou com isso. Aí ele escreveu uma frase que eu emoldurei, sabe, que diz o seguinte: olha, nesses 83 anos de vida, ele morreu com 83, então foi um pouco antes, me preocupei muito mais em ser do que em ter. E fui muito feliz assim. Isso para mim é uma referência de vida. E até por causa dele que você falou que você torce para o Cruzeiro, né? É verdade. Meu pai foi dirigente do Cruzeiro muitos anos. Meu final de semana era no Cruzeiro, era no Barro Preto, ali na Guajajaras, né, acompanhando o treino, acompanhando o Raposão jogar. E o futebol é maravilhoso. O Bernardo, meu filho de 8 anos, eu acho que né? Porque com 5 ele já estava com a camisa do Cruzeiro. Só que eu tinha
esquecido, entre aspas, sabe, de falar para ele que o Cruzeiro estava na segunda divisão, né? Então, no ano passado, aí ele chega um dia da escola e fala para mim, ô pai, por que o Cruzeiro está na Série B? Porque eu não tinha falado ainda para o Cruzeiro que ele estava na Série B. Aí eu falei, não, é porque o Cruzeiro nunca foi lá na Série B, ele estava fazendo só um estágio lá, Check-in lá, vai depois você voltar. sai. Ah, pai, mas Série B não é bom, né? Eu falei, mas ano que vem nós já vamos voltar para a Série A. Pois é, e coincidentemente você falou que você ficava muito no Cruzeiro ali no Barro Eu Preto, acho na que mesma rua do PSDB. É verdade. Eu acho que a única coisa que o pai ainda consegue hoje influenciar o filho talvez seja no futebol, porque é quase que uma imposição, né? Quase que Aham. uma covardia, porque você coloca a camisa do seu time no seu filho, ele vai para a escola com aquela camisa, vai nas férias, vai brincar com os colegas de rua com aquela camisa, e é muito feio virar folha no futebol, né? Então acaba Aham. ele torcendo para aquele time o resto da vida. Mas o Cruzeiro ainda vai dar muita alegria para o Bernardo e para todos os Uma, cruzeirenses que estão nos ouvindo aí. uma música. Tá liberado cantar. Eu cantei essa aqui agora, que é uma música que eu gosto muito, né? É a amizade sincera. A cantoria já foi no bloco anterior. Política. Essencial para o Brasil, é preciso que se faça com alegria, com harmonia. Não é porque você, eventualmente, amanhã é de um outro partido ou tem um outro candidato diferente do meu, que você vai ser minha inimiga. Nada. Política são disputas que terminam, né, no dia seguinte. Então, eu aprendi muito cedo, não há um adversário seu hoje na política que não possa ser seu aliado amanhã. Então é bom manter limites nas suas animosidades na política. A política, aí cito uma frase do velho avô Tancredo, né, deve ser o lugar onde as ideias é que brigam, não as pessoas. Exato. E hoje a gente tem muito esse cenário, né, no nós contra eles, e não nós juntos podemos construir algo para todo mundo, Isso foi né? uma criação, inclusive, na eleição que eu disputei do PT, né? O PT e o próprio ex-presidente Lula falava e verbalizava isso o tempo inteiro e acho que trouxe um mal enorme ao país. De lá para cá as coisas só pioraram. Mas lá atrás que começou essa história, nós contra eles, nós defendemos os que precisam, eles defendem os ricos, que é uma grande bobagem. Não houve política de inclusão maior nesse país do que aquela conduzida pelo PSDB, que foi o Plano Real, que acabou com a inflação. Né? Não existia imposto mais Exato. perverso para quem menos tem, que não tem um banco para se defender, para aplicar um recurso, porque pega o salário e vai comprar comida, do que o imposto inflacionário. Né? A demonstração de que os partidos sociais-democratas, ou mesmo os partidos liberais na economia, podem permitir avanços muito maiores para os que mais precisam do que os partidos populistas e demagogos. Família. Tudo. Essencial. Estou louco para ver meus filhos hoje com essa coisa da campanha. Passei 15 dias, nunca passei tanto tempo na minha vida sem ver o Bernardo e a Júlia. Estou correndo, vou sair daqui hoje, vou ficar com eles aí esse final de semana. Futebol. Eu sou apaixonado. Jogava, não era bom, mas também não era ruim, né? Eu sempre joguei futebol minha vida inteira, fui um peladeiro razoável, mas né, gostava muito da resenha depois da pelada e acho que o futebol e o esporte em geral é um instrumento essencial de integração social também, né? O esporte, mais né, lato sensu, né? E aí eu apoio e participo de muitas entidades, né, que desenvolvem atividades esportivas como instrumento de integração, cumpre um papel que nenhuma outra atividade na sociedade consegue cumprir, de orientação a esses jovens, de convívio social e mesmo de busca de possibilidades novas, de alternativas, né, e expectativas novas de vida. E, além de tudo, eu não perco um jogo no meu time. Quando o Cruzeiro foi para a Série B, eu falei, não vou assistir nenhum jogo mais do Cruzeiro na Série B, de raiva. Não perdi nenhum até hoje. Acho que não perdi nenhum. Inclusive, o seu vídeo jogando bola, não sei se te contaram, mas está com mais de 100 mil visualizações. Dessa semana passada, não sei. Quem sabe eu animo de fazer uma peladinha aí antes da eleição ainda. Um livro. Olha, talvez muito atual, eu cito muito ele, porque é o que nós estamos vivendo no Brasil. Tempos muito estranhos, da Doris Goldwyn. Conta uma história muito interessante da época do presidente Roosevelt na Casa Branca e todas as histórias que envolvem o poder, as tramas, as traições, enfim.
eu recomendo, é um livro muito bacana. E nós estamos vivendo isso no Brasil hoje, né? Tempos muito estranhos. E a última, esperança. É o que nos move, é o que nos faz levantar da cama todos os dias, né? Sobretudo olhando para os nossos filhos ou netos, dizendo, olha, não podemos perder, e cada um pode cumprir o seu papel. Não precisa estar na política, né, para cumprir um papel, né, de ajudar o país a crescer, de ajudar as pessoas a terem os valores adequados, ajudar a sua comunidade. Enfim, eu me movo por esperança e por confiança. Eu tenho muita confiança de que esses tempos difíceis vão ser superados. O Brasil é um país extraordinário, as pessoas tendem a estar cada vez mais informadas e a informação é talvez o combustível mais essencial e vigoroso para a gente mudar para melhor a nossa vida. E daqui a um mês, daqui a 30 dias, né, Sara, nós vamos ter oportunidade de dar um passo na direção correta ou, quem sabe, sofrermos mais um tropeço. Espero que seja a primeira opção a que vai vencer. Pessoal, finalizamos. Queria muito agradecer o Aécio, que já foi governador, senador, candidato a presidente, agora é tiktoker também, agora é podcaster, que teve esse tempo para participar aqui com a gente, poder falar um pouquinho dele, da vida dele, da história dele. Então, queria muito te agradecer por essa disponibilidade e agradecer a todo mundo que assistiu até o final. Valeu, Sara, brigadíssimo. Estou estreando aí, bacana estrear, né, no podcast do JL, bacana o trabalho que vocês fazem, contem sempre comigo, mas esses cargos todos são passageiros. Eu sou o Aécio que você está conhecendo, amigo dos meus amigos e com muita fé no futuro desse país. É isso. Obrigada, gente. Valeu.